mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento no empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. Alguns esclarecimentos. Primeiro, empreendedorismo é porque nós queremos que isso venha do coração. Geotécnico é um tema para dizer que podem ter vários temas. Geotécnico, creio que Deus me deu essa incumbência porque está em todo lugar, todas as ruas, avenidas, aeroportos, canais, estradas, casas, edificações, está a geotecnia. É uma parte da engenharia civil. Portanto, qualquer um pode ser empreendedor. Não precisa ser título de engenheiro. Administrando empresas de geotecnia, administrando contratos que envolvam terraplanagem, enfim. E nós estamos aqui com o mini treinamento número 4 de 10. Todos os nossos mini treinamentos são 10 de fundações, projeto e execução. Veja, toda casa precisa de fundação, né? Então, é a nossa aula 17. A aula 17 de 20 aulas que estão lá no www.dynamisbr, nosso site, .com.br. Lá você tem uma grade dos 20 cursos com as suas ementas, assim como tem uma playlist também com as ementas filmadas, né, gravadas. Isso tudo está lá no canal YouTube do engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z, como você vê aí na tela do seu computador. Então vamos dar prosseguimento à parte temática. A primeira parte é temática, a segunda é de gestão e a terceira é da vida espiritual. E essas esferas de conhecimento cresce até a esfera que é, vou dizer, infinita, né? Eterna, que é a vida espiritual. Bom, então vamos iniciar. Nós estamos falando de análise de dados, nós estamos no segundo, a análise de dados é o terceiro capítulo dos nossos cursos. E aí, então, tem algumas correlações que a gente utiliza para fazer análise de dados, né? Nós fizemos um apanhado, certamente isso cresce a cada dia, porque dos congressos sempre se tem novas informações de correlações. Aqui um livro, que não aparece bem aí, vai aparecer em outras fotos, de fundações, um livro muito bom, que eu recomendo para quem vai mexer com fundações. Aí a sapata, né, bloco, tipos, classificação, aí já aparece o livro, é o livro de engenharia de fundações. E aí do livro eu teria alguns aspectos principais, já que eu estou falando tipos de classificação, né, de fundação. Aqui está mencionando o problema de recalque devido ao colapso. Ainda falando de classificação de tipo de aí de estacas, né, de radier sobre estacas. Aí falando do tubulão, licitando a norma, aí está o desenho do tubulão, as normas que seguem o tubulão, hoje são muito restritas em relação ao tempo que eu comecei minha vida profissional. Aqui todos os tipos de fundação que tem sapatos, radier, tubulões, estacas, vários tipos de estaca, que a classificação ainda destaca, vários tipos de classificação, classificação pelo tipo de execução. A norma fala em termos e definições, a norma 6122 é que rege as fundações, uma norma bastante discutida, trabalhada, muito importante, um verdadeiro livro, compêndio de fundações, e mais, ela tem força de lei. Aí fala das ações, define então esses termos da linguagem, né? Eu acho interessante falar de termos, né? Porque quando tem um diálogo, se a gente não define símbolos e termos, o diálogo é muito difícil. Então, a própria norma começa a falar dos vários termos e definições para que todo mundo fale nessa linguagem, para uniformizar relatórios, memórias de cálculo, conversas, reuniões. Aí está falando até de como normalizar o entendimento de recalques, tipos de recalque, o que é nega, radier, enfim.
os termos que estão na norma. Você vê que não são poucos, né? Aí vem procedimentos executivos na norma, né? Então temos o nexo A, fundação rasa, fundação tubulão a céu aberto, tubular comprimido, estaca de madeira, estaca para mudar, estaca metálica, tudo está na norma. E como eu falo, quem estuda a norma já leva a gente a fazer o projeto de dimensionamento e o acompanhamento, controle tecnológico, que eu chamo de assessoria geotécnica, obra e controle de qualidade, além da avaliação de desempenho também, a norma fala. Né? Então, ela está todos os normativos aí, até a letra Q. Aí eu vou falar um pouco de procedimentos executivos, além da norma, né? A norma fala, tá aí, isso é da norma, é o anexo da norma, como cuidados na fazer uma sapata, cuidados aí o livro, agora eu vou para o livro, vou pegar todas essas bibliografias, o livro, esse livro que eu já citei, também os cuidados, aí alguma coisa da internet sobre sapatas ainda, fundações de sapatas, diretas, superficiais, algumas experiências nossas com fundações diretas, sapatas, viga corrida, viga alavancada, troca de solo, sapata de reforço sapata. Aqui o rebaixamento lençol freático para poder fazer escavações e fazer a sapata. Aqui detalhes do rebaixamento, o radier, né, o radier de casas, de edifícios, como fazer uma laje aí para radier. Aqui os tubulões, né, tubulão a céu aberto, estudo a norma de novo, como executar, colocar forma, como, enfim, executar todo o tubulão, como concretagem, cuidados com a concretagem, controle tecnológico, registro de execução, desaprumo, tubulões ainda a céu aberto. Aí já estou no livro, o livro falando das questões executivas dos vários tipos de tubulão, né? Tubulões. Aí, falando ainda de tubulões, execução, detalhes de execução, alguma experiência sobre execução, alguns cuidados na hora de fazer e acompanhar a execução do tubulão, proteção com relação à execução do tubulão, limpeza, cuidados na execução para não ter patologias, algumas fotos de experiência nossa com tubulões, armação, aí processo de execução mecanizado de tubulão, onde o homem já praticamente não precisa entrar dentro. O tubulão ar comprimido, alargamento de base, concretagem, sequência executiva, preparo da cabeça, o controle de concreto, aceitação, controle de aceitação da execução, ainda falando de ar comprimido, cuidados aí com a questão de pressão, como fazer a campânula para manter a pressão e conseguimos aqui passar esses slides e amanhã a gente dá continuidade a isso que seria a nossa quinta mini treinamento sobre o assunto então de fundações. Senhores, fundação para qualquer casa precisa de fundação. Presta atenção, qualquer edificação, né? Tem muita gente que faz edificação sem uma sondagem, sem fazer seguir essa norma, pode cair até nas leis, né? Processos, além de prejuízo, e até a morte das pessoas quando escavam, entram dentro dessas escavações ou estão do lado dessas escavações e acabam sendo abarroadas com um deslizamento, com uma ruptura, enfim. Tem as normas, tem os procedimentos, tem força de lei a norma, né? Isso eu estou falando de uma edificação pequena para dizer, imagina as demais, né? Qualquer edificação nós temos que saber sobre que solo nós estamos fazendo e vai aparecer aí no nosso mini treinamento, como em todos os nossos mini treinamentos a gente fala do PGG, do perfil geológico geotécnico e das propriedades de resistência, deformabilidade dos solos. Inclusive eu dizia também plano de colapso, plano de expansibilidade, enfim. É isso. Então vamos agora para a parte a segunda parte, que é a parte referente à gestão, né? E veja, nesse fazer o projeto, nós temos toda uma gestão, né, de contratar topografia,
Nós temos gestão para contratar sondagem, acompanhar, saber se essa sondagem está adequada, se segue as normas, se essa topografia foi feita adequadamente. Depois nós temos que interpretar essa sondagem, que é aí que saiu o PGG, e a partir do PGG, coleta de amostras, conhecer as propriedades de engenharia daqueles solos envolvidos. Por que eu estou falando isso? Por causa da gestão. Gestão é como que eu vou agir e coordenar as várias necessidades que eu tenho para fazer, então, esse projeto e essa obra de fundação. Bom, vamos